Então nós temos aqui que uma máquina acionada, né, exercendo um trabalho, né, através dessa energia mecânica, ela pode ser acionada, no caso do ROV, não só através de cilindros ou ferramentas hidráulicas do ROV, mas essa máquina ela pode ser acionada também com o próprio fluxo hidráulico do ROV. Existem alguns ROVs, isso é muito interessante, nós temos alguns ROVs que têm uma tomada, né, uma saída e um retorno, né, da sua própria pressão do sistema que alimenta thrusters, né, com um circuito quase que independente, né? Lógico que você tem que tomar alguns cuidados com por exemplo, filtros, né, especiais para não contaminar o circuito do ROV com água salgada. A vedação apropriada, mas para acionar thrusters em ferramentas do fundo do mar. Por exemplo, um BOP, na hora de fazer um assentamento, ele pode vir com uma ferramenta acoplada a ele que possui thrusters que podem ser conectados nesse circuito do ROV e você controlar esse thruster da ferramenta acoplada ao BOP para você poder posicionar melhor o BOP no fundo do mar. Tem várias opções que muitos não utilizam ou às vezes até desconhecem. Agora, dando continuidade aqui, eu queria, uma vez que nós já falamos um pouquinho de hidráulica básica, eu queria trazer para vocês aqui sobre o circuito convencional, né, para que possamos entender melhor alguns equipamentos que temos no sistema do ROV. Esse desenho, essa fotografia aqui é de um HPU que utilizamos para movimentar o guincho do ROV, do lançamento, o guincho de lançamento. Existem outros tipos de HPU, mas são geralmente semelhantes. Essa, se você puder observar, você vai ver que ela tem uma colmeia aqui para refrigeração do óleo, do circuito do óleo, porque fica ligado muito tempo. Então, mas falando em circuito convencional, nela nós encontramos um circuito convencional hidráulico que se caracteriza por uma montagem por meio de tubos e mangueiras, né? Utiliza componentes montados por meio de rosca diretamente na tubulação e contém também subplacas e painéis de instrumentos. Nós vamos encontrar isso numa HPU. Então, só para ilustrar, eu trouxe aqui também um diagrama dessa HPU aqui que nós estávamos observando ali. Nós vamos analisar melhor depois. Vocês vão ter que aprender a interpretar esses diagramas, ver a parte que é mais importante de ser analisada. Por exemplo, aqui nós temos o motor elétrico, tá? Com as duas bombas acopladas a ele. Nós temos algumas válvulas, o circuito em si, por onde inicia a pressão hidráulica. É um circuito simples, o tanque aqui, tá? E é uma coisa interessante, o tanque, nós vemos no nosso circuito aqui hidráulico, ele está embaixo, mas na verdade, numa HPU ele não fica embaixo. É que na convenção, em desenho técnico, ele fica desenhado aqui embaixo, tá? Mas aqui nós vamos comentar. Por exemplo, a HPU do guincho, o charge kart em geral, trabalha com motores acima de 100 HP e com tensões de alimentação de 460 volts. Isso é um outro fato importante, até mesmo para quem não é da eletrônica, quem é da hidráulica.
saber essas potências, né, de motores. 100 HP já é uma potência elevada. Claro que nós temos aí motores com mais de 100 HP, mas 100 HP já é uma potência elevada. Tá? E tensão de 460 volts, apesar de muitos não considerarem uma alta tensão, porque deveria ser lá em torno de 1000 volts, né? Alta tensão. Mas 460 volts mata fácil. Ainda mais sendo que é trifásico e vem com uma liberação de corrente estúpida mesmo da plataforma ou navio. O fluido hidráulico é o 46, pode ser Telos ou qualquer outro, né, da Shell ou não. A capacidade de carga SWL, né, para o guincho também é em função do equipamento a ser utilizado. Essa capacidade de carga, ela também está associada com essa força que essa HPU do guincho, né, ela pode fornecer. Então não adianta você pegar um guincho que consegue pegar 5 toneladas, né, e colocar uma HPU que seja utilizado para guincho de até 1 tonelada, que você não vai ter o funcionamento correto ali, né, vai gerar problema, mesmo na emergência. Pode acabar perdendo todo o equipamento, ROV e tudo. Então, tudo é feito através de um cálculo, de um projeto, né? É claro, existem vários modelos que vão lhe fornecer a capacidade que você precisa. Mas isso a engenharia da empresa ela já estabelece lá. Mas cuidado quando você faz manutenção, quando a empresa às vezes manda uma HPU para trocar por aquela que está com problema, tem que ser verificado, porque muitas vezes na base o pessoal está interessado em resolver o problema rapidamente, pode cometer erros, enganos, né? Não vamos falar erros, né? Podem cometer engano, né? Eu digo isso porque depois de tantos anos de trabalho já vi muitos enganos, né? De HPU, de alguns containers de tamanhos exagerados que não cabiam na área. Depois, na hora, você não consegue resolver o problema. E é downtime atrás de downtime. Então, nós temos aqui, lembrar que a HPU ela é instalada separada do level wide. Então, é um equipamento separado. Tem a HPU do A-frame também, né? A cabine de comando do ROV é separado. Não fica tudo agarrado um no outro. Essas interligações, em geral, são realizadas com mangueiras e tubos rígidos. Então você tem alguns tubos rígidos saindo em algumas situações, em alguns projetos, direto da HPU para o guincho, né, para a caixa de redução do guincho, a gearbox. E nós temos, na maioria dos casos, mangueiras imensas, né, de diâmetros bem grandes, indo direto para o gearbox do guincho. O reservatório de fluidos, que é aquilo que eu falei, né, num HPU do guincho, fica no alto, pessoal, acima dos motores, né? Então você tem lá o conjunto e a parte de cima, geralmente você se vai trocar o óleo, fazer alguma manutenção ou completar, é em cima. Em cima, retira a tampa, tem um filtro aéreo, que a gente chama filtro aéreo, que é uma telazinha, né, por dentro, então é chamado de filtro aéreo. Isso é até interessante, porque tem pessoas... Eu me lembro uma vez eu mandei o operador verificar o filtro aéreo, o estado do filtro aéreo, substituir, ele não achava esse filtro em lugar nenhum. Lá ele ficava procurando um filtro do lado externo, né, e fica dentro do tanque, é onde você joga o óleo, é uma gradezinha, um copinho, né? Então tem filtro de sucção, né? Tem filtros de baixa, filtros de alta instalados. Principalmente porque qualquer resíduo pode comprometer o estado da bomba, dos motores, pode prejudicar tudo ali.
Aqui novamente um outro circuito de HPU mais os acionamentos no guincho, né? É um circuito mais completo. Vamos ter chance de analisar também, é só aqui a título ilustrativo, não vamos entrar nesses detalhes ainda, né? Nós estamos só no início, né? Mas vamos poder analisar melhor. Nós temos aqui também um outro circuito, quer dizer, a parte daquele circuito, que é para vocês apenas notarem aqui que ele, através de válvulas, você tem comandos para a direita e para a esquerda, né, do guincho. Então, você vê que a coisa não é tão complexa. As válvulas em si, elas, se você não tiver um conhecimento, elas podem lhe deixar meio confuso de como se obtém, né, essa passagem do fluido, né, a chegada, onde chega o fluido aqui, como que ela opera, é uma servo, ela é manual, né? Então, são dados que a gente vai conseguir enxergar mais à frente, para que todos possam compreender esses funcionamentos, que nem nós vemos na bomba. Nós temos aqui manômetros, colocação de manômetros em algumas partes. Você precisa dessa informação dos manômetros na HPU. Você saber se a bomba não está chegando a ponto de cavitar, de você estar perdendo pressão em algum ponto, ou a pressão está elevadíssima na saída. Tudo isso tem que ser muito bem regulado, tem que estar com funcionamento correto, senão você pode causar um vazamento. Só para vocês terem uma ideia, uma gota de óleo que cai no mar pode abrir um disco de óleo na superfície do oceano ali de mais de 5 metros. Uma gota. Ele abre aquele disco, a gota cai e ela fica finíssima, aquela película finíssima de óleo na superfície vai abrindo. Então você imagina se você deixar cair ali 10 litros de óleo, 20 litros, 30 litros de óleo por causa de uma falta de manutenção numa HPU dessa. Porque geralmente fica próximo do lançamento de ROV, fica próximo, pode explodir. Já vi um caso, eu não estava presente, mas vi um caso que o supervisor e a equipe foram demitidos, porque eles não faziam a manutenção e explodiu, a mangueira arrebentou e vazou mais de 100 litros de óleo para o mar. Aí ficou, imagina, se uma gota abre 4, 5 metros de diâmetro, um ciclo, imagina, quase 100 litros que vazou, ficou uma mancha enorme, via do helicóptero, nós passamos do helicóptero, nós vimos, era uma mancha gigantesca, parecia uma plataforma vazando, um poço vazando, não era nada disso, foi o pessoal do ROV num sistema que cometeu esse erro de ficar falsificando as manutenções, dizendo que estavam sendo feitas e não estavam. Quando foi analisar depois, posteriormente, viu que a mangueira já estava vencida, ela estourou mesmo com a bomba funcionando, com o circuito funcionando, e jogou aquele jato de óleo por cima do gradil e caiu na água direto, né? Foram quase 100 litros de óleo jogados fora assim. Nossa, foi uma coisa horrível. Então, tem que se fazer manutenção, tem que entender sobre esses circuitos, porque na hora que, por exemplo, um pistão desses não funcionar, né? Que aciona o frame, que existem frames de lançamento, A-frames e outros tipos que eles dobram e desdobram. Você tem que saber acionar eles com cuidado. Não é só pilotar ROV, você tem que operar o guincho também, né? É um multitarefas. Então você tem que saber desdobrar esse A-frame para levantar o ROV sem danificar ele, sem bater ele ou a gaiola, se tiver com ROV de gaiola, né? Comandando, além de desdobrar o A-frame, pagar o cabo ou recolher o cabo para o ROV ser levantado do convés
serenamente e levado para fora do convés, para depois destravar, né? Ou se ele foi travado, se ele existe um bullet com trava, você depois destravar. Então você controlar isso, se tiver um bullet com trava é mais complicado, porque se você não controlar o pagamento, o recolhimento desse cabo, ou ele afrouxa muito e cai em cima, ou ele arrebenta e pode, né, estica muito e pode arrebentar. Então tem várias instruções que vocês têm que receber a nível de sistema, dependendo do sistema que vocês possam ir. Um controle remoto do guincho, só para se ter uma ideia, ele também possui diversas tubulações rígidas. Isso aqui é um exemplo da montagem, uma oficina de um controle remoto, tá, de guincho. Tá ok, pessoal?